Eu tenho paciente que já deixou de dormir com a esposa há muitos anos, porque ele sente mal, ele sente que a ferida dele tem odor. Às vezes não é nem a esposa, ou vice-versa, mas ele sente mal. Então, a gente tem paciente que não vai mais em nada, nenhuma atividade social, não vai a uma praia, não participa de aniversário por conta de ter feridas. E feridas crônicas de 40 anos. Então, uma paciente que eu estou acompanhando agora, de Ipiranga, há 44 anos ela tem ferida. Então, deixa de viver, né? Então, imagina como é que fica a autoestima dessa pessoa. Então, dentro de uma classificação que eu peguei em Carol Dille, de 2008, que é um livro mais recente que a gente tem aí, ela classifica a ferida como crônica, aguda e pós-operatória. Mas tem várias classificações, você vai pegar de várias formas, né? Por agente causador, por etiologia, crônica ou aguda, tem várias formas de você classificar. Agora a gente vai se ater a crônica e aguda, tá? E também outra profundidade que a gente vai ver depois no tratamento. Então, a ferida crônica é de longa duração, o próprio nome já diz, é recorrente, frequentemente, e tem a resposta proliferativa, que é uma das fases lá, ela tem mais proliferativa do que exudativa, mas ela passa por todas as 3 fases várias vezes, aliás 2, né? O epitélio, a modelada é a última, né? Então, ela é decorrente de problemas crônicos, ou complicações que muitas vezes poderiam ser evitadas, tá? Como o diagnóstico precoce, a utilização de medidas preventivas, a disponibilidade de recursos, de informação. Então, a úlcera por pressão e a úlcera de perna, para nós, são exemplos bem claros dessa questão da úlcera crônica. A úlcera por pressão é totalmente prevenível. Então, se você fizer uma orientação para o próprio paciente, para a família, para os profissionais, a gente tem que pensar em protocolos, em algoritmos para poder facilitar a vida dos profissionais, e você vai conseguir ter aí evitar, né, um problema que é a úlcera por pressão. E lembrar que a úlcera, gente, não é a causa, a úlcera é a consequência. A gente já viu, ela pode ser consequência de uma diabetes, ela pode ser consequência de um trauma, e aí vai, né? Então, lembrar que ela é consequência. Então, a gente tem que tratar da doença base, nunca só o curativo. A ferida aguda, ela responde de maneira rápida ao tratamento, cicatriza sem maiores complicações, e tem exemplos aí de queimadura traumáticas, né? Pode passar, escoriações, assim, alguns traumas. Os princípios para o tratamento. Deixa eu só então, é o anterior, é isso. A gente tem que pensar que são princípios básicos do tratamento a redução ou eliminação dos fatores causais, que a gente já começou a falar. Um deles, o excesso de pressão, as dificuldades circulatórias e as neuropatias. Né? E pensar no fornecimento do suporte sistêmico do paciente, que é nutrição, fluidos, controle de condições sistêmicas. Então, hoje a gente vai dar uma aula, falar sobre feridas. Eu não vou falar sobre a técnica do curativo somente. É importante a gente entender isso antes. Vocês estão entendendo? Tá bom assim? Porque se a gente não cuida dessa parte, nós vamos só fazer um ciclo vicioso. Você trata a ferida fecha, a ferida abre. Né? Então a gente tem que pensar o que está causando, como é que está a alimentação desse paciente, o repouso, parte circulatória, os hábitos dele, se fuma, se bebe, a bebida traz neuropatia, que é a falta de sensibilidade, né? Então o que está levando a úlcera? O que está fazendo o desenvolvimento da úlcera? Né? Pode passar? A úlcera por pressão, toda vez que a gente vai falar de ferida, a gente tem que destacar a úlcera por pressão, né? Porque eu já disse várias vezes, um bilhetinho,
boas. Bom, úlcera por pressão, pode passar. A gente considera um problema grave de saúde pública, porque ele gera altos gastos, sofrimento para o paciente, para os familiares e para os serviços. Não só nosso aqui, mas no mundo todo. Tá? Estados Unidos, Canadá, tem muitos profissionais e instituições, hospitais, recebendo processo judicial, né, processo ético, por conta do desenvolvimento da úlcera durante a internação. Isso não chegou aqui no Brasil, em Ribeirão Preto ainda. Mas a gente vê, tem toda uma documentação, principalmente porque lá é diferente daqui, né, nos Estados Unidos, não tem um sistema único de saúde, é por cooperativa, é por convênios. Então tudo tem que ser muito registrado, fotografado. Então se o paciente interna sem úlcera e na internação desenvolve a úlcera, certeza que o hospital vai receber um processo aí nas costas. Então é sério. E a gente vê que as coisas estão caminhando aqui também no Brasil para isso. Por isso que eu falei para vocês que os serviços, alguns serviços utilizam a presença da úlcera por pressão nos pacientes internados como indicador de qualidade. E isso é da enfermagem, viu, gente? Não é do médico, não é do físio, é da enfermagem. Cuidado de enfermagem. Não precisa estar na prescrição médica. Prescrição de enfermagem. Tá? Então, só para lembrar. Então, a úlcera ela é definida como área localizada de morte celular, desenvolvida quando o tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura por um prolongado tempo. Então, tem a ver com o tempo, tem a ver com esse tecido do paciente, com a intensidade da pressão. Então, o que é isso que eu falei aí? É o paciente deitado, num colchão comum, numa maca, num coxinho, por muito tempo na mesma posição. A gente não fica assim com a perna, não fica com uma epidemia na perna, vermelhinho, só que a gente tira, não volta ao normal. Só que nós estamos em condições, entre aspas, normais. O paciente que está na maca, que está no hospital internado, que está aqui ou que está em casa, não está que nem a gente. Ele tem uma condição crônica já de saúde. Então a gente tem que pensar nisso, tá? Então a gente tem que aliviar essa pressão. Isso está no tratamento. Então, esse aqui é o mecanismo de formação. Tem um aumento da pressão no tecido, a diminuição ou bloqueio dessa circulação com essa pressão, a isquemia tecidual que leva a úlcera por pressão. É muito simples o mecanismo de formação, não é simples? Mas vai tratar depois, né? Tem tantas outras interferências. Melhorou bem, né? Só que agora com meus olhos. Aí a classificação das úlceras, classificação de úlcera só para úlcera por pressão. Eu não quero ninguém daqui falando errado, hein, gente? Só a úlcera por pressão é que tem 4 estágios: 1, 2, 3 e 4. E não é grau, hein? É estágio, tá? Porque tem muita gente que fala errado, né? Então no estágio 1, pode passar, eu tenho a pele intacta, já apresenta uma alteração relacionada à pressão. Tem temperatura local, que pode ter calor ou frio, consistência do tecido e sensação que pode ter coceira e queimação, mas às vezes o paciente não consegue referir isso, né? Então a gente tem que fazer o exame da pele. Então as pessoas com a pele clara, ele vai ter o eritema, que é essa manchinha vermelha aí que vocês estão vendo, que não vai enfraquecer após a remoção da pressão. Diferente da nossa perna, que a gente tira, ela volta ao normal, né? E a pele escura, lembrar que as pessoas que têm pele escura podem ter descoloração, porque não vai ter o vermelhidão. Então vai ter a descoloração, manchas roxas ou azuladas. Pode passar. O estágio 2 já tem perda de epiderme, eoderme, lembra da pele lá, né? Da estrutura. Só para vocês imaginarem, já está mais profundo um pouquinho. Perda de epiderme e ou derme. A úlcera é superficial, apresenta-se como abrasão, bolha ou cratera rasa. Pode passar? E no estágio 3, a gente tem uma perda já da espessura total da pele, né? E também tem tecido subcutâneo. Com ou sem necrose, a úlcera pode apresentar-se como uma cratera já profunda, embora não se dê face muscular. Pode passar? E no 4, já dá para perceber que é o pior deles, você tem a destruição total da pele,
do subcutâneo, tem dano muscular, ósseo ou de estruturas de apoio, os tendões, as articulações.